Vamos começar, gente. Página 51 de português, tá bom? Uhum. Que calor. Resumo. Hoje a gente vai aprender sobre resumo. Resumo é uma estratégia de estudo. Por meio dele, você anota as informações mais relevantes de um texto. A gente anota as partes mais importantes de um texto para fazer um resumo. Para treinar essa estratégia, faça o que se pede. Leia o trecho a seguir de um texto sobre o trabalho infantil. Aí, nesse texto aqui, ó, vocês vão ver que a primeira parte está grifada aí de vocês. Deixa eu ver. Então, a gente, no texto, vai grifar as partes que são mais importantes. Por exemplo, os dados, tudo que for mais importante. Não, o que não é importante a gente não grifa, a gente vai tirando essas partes mais importantes e vai montando um texto pequeno, tá? Isso é fazer um resumo, mas tem que ter as principais partes. Aqui nesse Tia, texto... posso falar uma coisa? Fala. No aniversário do meu irmão de 18 anos, eu tava lá, né, tal. Era um restaurante japonês, aí chegou os meninos vendendo balinha. Fiquei com dó. Nossa! Credo! Oi, tia. Chorei no aniversário. Eita! Oi, Lavínia, fala. Eu tenho muita dó dessas coisas, não sei porquê. Mas quando às vezes, né, eu vejo um morador de rua, eu falo, mãe, vamos ajudar esse moço? Mas vocês viram que às vezes a gente acha que tá ajudando e não tá, né? Por isso que tem que ter bastante atenção. Então, aí aqui no segundo parágrafo tá grifado também? Não. Então vamos grifar. Eu vou ler e vou falar para vocês o que vocês vão grifar. Pode usar marca-texto? Pode. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e em países emergentes. Essa parte vocês grifam, porque é importante, tá? A exploração até o emergentes. Ô, tia. Oi. Na 2, é pra fazer xixi, X aonde? Não, a gente está grifando o texto ainda, Jennifer. Achei que vocês já estavam na 2 também. Não. É para grifar de a exploração até emergentes. Essa já é a 4, tá? Que a gente está grifando, já seria a 4 que eu vi aqui. Aí vocês vão aqui, ó, continuando, na maioria das vezes, vocês vão grifar o isto ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família. Vão grifar essa parte, do isto até a família. Já foi. Pronto? Uhum. Tia, depois eu posso falar uma coisa? Depois que a gente terminar, gente, senão a gente corta o raciocínio. Lá embaixo, ó, é comum, na terceira linha de baixo para cima, é comum nas cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de tráfego vendendo bens de pequeno valor monetário. Tudo isso, do é comum até o monetário, até o final. Pronto. Aí na 2 está escrito, nesse texto predomina a informação ou a opinião? Esse texto é um texto informativo. Isso, então vocês vão fazer o X na informação.
parágrafo desse texto tem partes sublinhadas. Essas partes correspondem a ideias mais importantes ou menos importantes? O resumo que a gente faz. Mais importante. Mais importantes. Isso. X no mais importantes. A 4 a gente já fez. Então, vamos para a página 52. Aqui está pedindo para fazer um resumo. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Ó. Oi. Tá, estamos na live. Bora. Agora leia somente os textos sublinhados. Resuma. Ó, a gente vai fazer o resumo desse texto aqui. Deixa eu ver. Daquele texto lá. Mas ele já está grifado. Então, a gente não precisa fazer. Depois, vocês podem copiar só as partes grifadas aqui, tá? Entenderam? Aham. Vocês vão montar um texto novo só com as partes que a gente grifou aqui. Como isso demora um pouco e cada um escreve num tempo, eu vou deixar para fazer depois. Aqui embaixo, resumo é um recurso importante para os seus estudos. Comece a praticá-lo quando for estudar alguma matéria ou quando fizer pesquisas para elaborar trabalhos escolares. É legal a gente fazer resumo dos textos quando a gente não tem as perguntas, estuda do texto, porque o texto fica menor e ele fica com as informações importantes. Então, a gente entende melhor e mais rápido. Meu pai, ele sempre fala pra mim a mesma coisa. Eu não consigo ele para mim. É. Aí eu treino isso na prova. Uhum. Ele fala pra ele. Eu sempre resumo as questões, não resumo até as respostas pra gente? Porque acho que fica mais fácil da gente entender e assimilar. Como eu gosto mais de a gente aprender falando, né? Mas como a gente tem que responder no livro e no caderno, eu resumo de uma forma que vocês lembrem o que a gente estudou e lembrem do que a gente está falando. Agora, a página 53, concordância verbal. Releia uma frase do editorial. Muitos adolescentes recebem um bom dinheiro para essas jornadas de trabalho proibido. Identifique a ação presente nesta frase e sublinhe a palavra que representa. Quem pratica essa ação? Quem que faz aquilo ali? Ó, a frase. Muitos adolescentes recebem um bom dinheiro para essas jornadas de trabalho proibido. Quem faz aquilo? Quem faz o trabalho proibido? Esqueci o nome deles. Os adolescentes, muitos adolescentes, não é? Quem pratica essa ação, então, é muitos adolescentes. Oi? Vamos lá, já terminaram aí? Vão falando comigo para eu saber. Ó, identifica. Eu falei a B agora, tá? Que foi o muitos adolescentes, foi a B. A gente só vai grifar a palavra recebem, que é a palavra que representa a ação. Só grifar a palavra recebem. Eu não sei por que eu pulei essa. Não, é o calor, é o calor.
A C, reescreva a frase trocando muitos adolescentes por o adolescente. Então, vai ficar: o adolescente recebe um bom dinheiro para essas jornadas de trabalho proibido. Vocês vão reescrever, tá? Mudando para o adolescente, em vez de recebem com M, é recebe sem M. Tirar do singular, do plural, quer dizer. Isso mesmo, gente. Meu Deus, tá muito calor. O adolescente. Me avisa quando terminar. Então, a concordância verbal que a gente está fazendo agora, basicamente é isso, é trocar a ação do plural pro singular. Quando a gente troca quem faz ação, que os meninos, por exemplo, a gente coloca o menino, aí a palavrinha que vem depois a gente troca de vendem por vende. Só tira o M no final. D. Que ajuste foi preciso fazer na frase em razão dessa troca? É o recebe, né? A palavra recebe, que era recebem, e a gente trocou por recebe. Então, escrevam só o recebe, sem o M no final. Então, concordância verbal, o verbo concorda com o agente da ação. Os meninos vendem produtos nos semáforos, o menino vende produtos nos semáforos. Então, a gente troca os meninos por o menino, aí a gente troca o vendem por vende, sem M, tá? Página 54. Ô, tia, Oi. qual que é a D? Por causa que a internet caiu. A D é o recebe, Lavínia. Recebe. Página Ô, 50. tia, ó, Oi. eu escrevi: os adolescentes recebem um bom dinheiro para essa jornada de trabalhador proibido. Não, você tem que escrever o adolescente recebe. É um adolescente só. Você vai trocar os adolescentes por o adolescente. Eu vou ler o princípio. Ó, 2. Concordância entre pronome pessoal e verbo. Leia o princípio 9 da Declaração Universal do Direito das Crianças. Direito de ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em caso algum, será permitido que a criança dedique-se ou ela se imponha a qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral. A. As palavras em destaque são agentes de duas ações. Sublinhas as palavras em destaque, que é Criança. Né? São agentes de duas ações. O que a criança tem que fazer? Então, elas são, não é a criança que é para grifar, é o agente de duas ações. Então, a criança deve, a criança trabalhe. Então, é o deve e o trabalhe. Esses são os agentes das ações.
Então, vocês vão grifar o deve e o trabalhe. É o que a criança tem que fazer, tá? B. Que pronome poderia substituir essa palavra, evitando a repetição da palavra criança? Complete o princípio fazendo essa substituição. A criança... Menina. Então, mas é criança no geral, não é só menina. Ah. A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir O menor. Pode ser o menor ou que ela também, tá? O ela é menorzinho, então vamos escrever o ela. Trabalhe antes de uma idade mínima adequada, mas o menor também tá certo, viu, Lavínia? Ok. C. Complete as lacunas com o pronome e o verbo e fique atento ao novo começo. As crianças devem ser protegidas contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não serão objetos de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que... Aí a gente vai ter que colocar a palavra aqui inteira. Em vez de as crianças trabalhem, a gente vai colocar que elas trabalhem. Elas trabalhem. Pronto. Antes de uma idade mínima adequada. O verbo concorda com o pronome que exerce a função agente da ação. Então, o verbo concorda com o comecinho da frase, tá? Aqui o ela ou elas. Então, o verbo brinca ou brincam. Se é brincam, é plural e brinca, singular. Página 55. Facinho, né, gente? Só tem um monte de nome difícil, mas é fácil. 3. Ligue as colunas fazendo a distância entre o pronome e o verbo de ação. Ah lá. Eu o quê? Eu protejo as crianças. Isso, ligue aí. Eu protejo as crianças. É no terceira bolinha. Ele Protege as crianças. Isso. Então, segundo no último. Nós Protegemos as crianças. Isso. Terceiro no primeiro. E eles protegem as crianças. protegem as crianças. Aí tem o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Juan, conseguiu acompanhar? Juan, cri, cri. Ok. Sim. 4. Escreva o pronome indicado e a forma verbal estudar no presente. Então, eu vou fazer... A gente pode preencher primeiro aqui. Na primeira linha, eu. Na segunda linha, tu. Na terceira linha, ele. Na quarta linha, nós. Na quinta linha, vós. Na sexta linha, eles. Tá tudo aqui, ó, nos quadradinhos aqui de cima. Eu, tu. Vocês vão fazer primeiro as forminhas verbais. O eu, tu, ele, nós, vós, ele. Depois a gente vai conjugar o verbo, que o verbo é estudar. Aí a gente vai colocar: eu estudo. Tu estudas. Ele estuda. Isso. Nós estudamos. Vós. Isso é difícil, hein? Estudais.
E eles estudam com AM no final. Qual que eu preciso repetir para vocês? Nenhum. Nossa, já escreveu tudo? Último. O último é estudam, com AM no final. Eu estudo, confere aí. Tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam, AM no final, que é futuro. Já acabei. 5. Leia com atenção as frases a seguir em que os pronomes estão ocultos. Sublinhe as formas verbais e identifique o pronome pessoal correspondente. Corro até a praça. Qual é o verbo dessa frase? Eu. Esse é o pronome. E o verbo? O verbo. Meu Deus, Vocês sabem. Pode pensar. Jesus, já acabei essa. Essa sei. Eu o quê, Lavínia? A tia. Atim? Estudo? Corro até a praça. Qual que é o verbo? Eu correrá? Corro. O verbo dessa frase é o corro. Vocês vão grifar o verbo. Ah! Eu entendi que Agora vocês não tinham entendido. Faz um traço no verbo. Aí você vai pôr o pronome pessoal. Vocês vão escrever eu na linha, que é o pronome pessoal. Tia, acho que o rua caiu. Como assim, tia? Você vai grifar a palavra corro, certo? Sim. E na linha de baixo você vai escrever eu, que é o pronome pessoal. Cadê o Juan? Juan caiu. Será que machucou? Que isso, tia? Ai, piada ruim, tia. Pronto. Cadê o Juan? Juan, estamos te esperando. Agora na segunda, trocamos alguns gibis. Qual é o verbo? Trocamos. Isso, grifa o verbo. E aí, qual que é o pronome pessoal? Nós. Nós, muito bem. Meninas inteligentes. Eu gosto de açaí. Oi? Eu gosto de açaí. É legal, né? Eu não gosto de açaí. Quero açaí. Eu quero açaí com banana. Qual é o Quero verbo? eu. Quero eu. Isso. Então o verbo é Quero quero. a mim mesma. E o pronome pessoal quero. é eu. Isso, eu Tia, também falta quero. 9 minutos. Falta 9 minutos. Isso, falta Eu 9 gosto de minutos. açaí. Eu também quero. Vamos terminar essa página só. A D. Depois escreveram um texto. Qual é o verbo? Escreveram. Isso. Quem escreveram? Eles. Eles, elas, tá? Tem que pôr os dois. Eles ou elas. Ou seja, eles. Pronto. E sempre acreditei. Eu pensei que era no amor, mas é em você. Qual é o verbo? Acreditei. E o pronome pessoal? Quem acredita? Eu. Eu. Você ou Jennifer? Eu. Então, grifem o acreditei e escrevam eu aí como pronome pessoal. Uhul, estamos terminando. Isso. Já acabei. Então, como tem... Deixa eu admitir o Juan. Deixa eu ver onde o Juan parou, que a gente vai parar nessa página, tá? Porque saiu da live, tia. Ele saiu, mas ele tá voltando. Deixa eu ver onde ele parou. Pra passar Acho pra que ele. a net dele caiu. Ele Juan, ele parou onde você parou, Juan? fazer bem agora.
Onde você parou? Na página 55. Hã? Na página 55. Qual exercício? Na 4. Na 4? Tá, na 4 você vai colocar. Gente, vocês que terminaram já pode sair da live. Às 4 horas eu mando para vocês, tá? O link para a gente entrar e fazer matemática. Eu vou passar essa página de novo para o Juan, que vocês já fizeram. Juan, você vai preencher. Ok, tchau. Tchau, beijo. Vai preencher na linha eu na primeira linha, na segunda linha tu, na terceira linha ele, quarta linha nós, quinta vós, na sexta eles. Cada linha você vai fazer um. Esquece isso que eu coloquei no chat, peraí. Eu estudo, né, tia? É. Eu estudo. Aí você vai conjugar o verbo, Juan. Eu estudo. Tu estudas. Ele estuda. Nós estudamos. Vós estudais. E eles estudam. A M no final. Tá no chat, Juan, para você. Isso, obrigado, Júnia. 5, leia com atenção. Na 5, Juan, nós vamos grifar o verbo na frase e embaixo a gente vai colocar o pronome pessoal de quem fez aquilo. Quem fez aquela ação que tem do verbo ali. Por exemplo, corra até a praça. Você vai grifar o corro, que é o verbo correr, e você vai colocar embaixo na linha. Quem corre até a praça? Você faz a pergunta. Quem corre até a praça? Aí você põe eu, só escreve eu na linha. Entendeu? Uhum. Você já está junto comigo? Posso ir para B? Sim. A B, você vai grifar o trocamos, que é o verbo. E na linha você vai escrever o nós, porque nós trocamos. C? Peraí, fala de novo qual é a B. A B você vai grifar o trocamos e vai escrever o nós na linha. Porque nós trocamos, entendeu? Uhum. A C, quero açaí com banana. O verbo é quero, não é? Quem quer açaí com banana? Quem, Juan? Isso. Aí você coloca eu. Eu também quero. Pronto. A D, depois escreveram o texto. O verbo é escreveram. Você vai grifar o escreveram. E quem escreveram? Eles e elas. Ou elas. Você vai colocar na linha eles ou elas. Pronto. Aê, sempre acreditei em você. Quem sempre acreditou em você? Quem? Aqui. Quem, Juan? Eu. Não sei. Sempre acreditei em você. Quem sempre acreditou em você? Eu. Eu. Se você ler uma frase assim, eu sempre acreditei em você. Aí você lê, sempre acreditei em você. Quem sempre acreditou em você? Eu. É qual a palavrinha que você coloca na frente desses daqui? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A palavrinha que você consegue colocar na frente do verbo e fica bem certinha, esse é o pronome pessoal. Tá? Tá. Então, é só... E 4 horas a gente faz matemática, tá bom? Beijo, beijo. Até, tchau. Tchau. Tchau.
Tchau, Jennifer.